Em 2 Reis capítulo 20 versos do 12 ao 19 está escrito: Naquele tempo enviou Berodaque-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias, e lhe disse: Que disseram aqueles homens? E de onde vieram a ti? Disse Ezequias: Vieram de um país muito remoto, de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até ao dia de hoje, será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos, que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Como havia escrito anteriormente, o rei Ezequias foi um dos melhores reis que Judá já teve, um homem temente a Deus, estrategista, sábio, conseguiu trazer o povo aos caminhos do Senhor. Mas o rei Ezequias comete um dos piores erros que qualquer rei poderia cometer. Ele abre as portas da sua casa e mostra a todos, eu disse todos os seus tesouros a Berodaque-Baladã, um babilônico. Todos nós sabemos que mais tarde, os babilônicos é quem invadiram Jerusalém levando tudo o que era mais valioso. Ezequias mostrou toda a riqueza para um povo inimigo. Ezequias derribou tudo o que havia conquistado ao abrir as portas de Jerusalém aos babilônicos. Ele não soube proteger seus tesouros mais valiosos. Como consequência desse gravíssimo erro, Isaías profetiza que esse mesmo povo levaria tudo o que era mais valioso de Jerusalém para a Babilônia. Quem era Berodaque-Baladã? Ele era um rei babilônico, que governava um distrito caldeu ao norte do Golfo Pérsico. Berodaque era a adaptação hebraica desse nome e significa rei dos deuses. Só por este detalhe, já era suficiente para que Ezequias não mantivesse com ele estreita relação de amizade ou comunhão, a ponto de abrir as portas de sua casa aos seus mensageiros. Aquela visita não era conveniente e merecia um alerta. No versículo 12 de 2 Reis diz que Berodaque envia ao rei Ezequias uma carta e um presente, não fala qual o presente, mas acredito eu que deva ter sido algo tão bom que deixou o rei Ezequias tão feliz e orgulhoso ao ponto de abrir sua casa e mostrar todas as suas riquezas para alguém que acabou de conhecer. O que Berodaque-Baladã pretendia ao visitar e presentear o rei Ezequias? A princípio, podemos até responder de forma bem simples: veio presentear um amigo que estava doente, certo? Aparentemente sim, mas está errado. Esta amizade não estava baseada em laços de sinceridade. Por trás de tudo estava o interesse político deste homem sagaz. O fato vai além de uma visita de cortesia da parte dos súditos do monarca da Babilônia. Berodaque-Baladã, ao ver que Ezequias não estava mais fraco, pelo contrário, fortalecia-se cada vez mais, procurou aliar as suas forças com Judá, porque viu em Ezequias uma força que lhe poderia ser muito útil nos seus propósitos de desbaratar a potência assíria, que ainda era a maior potência da época. Ezequias errou por não atentar às palavras do seu Deus. Deus sempre advertiu o povo a não fazer aliança com outros povos para não se contaminarem com suas idolatrias. A palavra de Deus nos adverte em 2 Coríntios 6:14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles,
Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você já percebeu quantas vezes agimos precipitadamente? Creio que você está dizendo, já perdi a conta. Algumas pessoas, movidas por um sentimentalismo momentâneo, não atentam para cuidados essenciais na hora de tomarem uma decisão, seja esta relacionada à família, trabalho, estudos, vida cristã, mudanças, amizades e etc. Vão logo tomando decisões sem pensar ou consultar alguém, depois vem o arrependimento. Precisamos tomar cuidado porque a precipitação em tomar atitudes poderá mais à frente nos custar muito caro. O que podemos ver nesse texto é um homem de Deus precipitando-se numa atitude aparentemente inofensiva a ele e aos seus familiares, bem como aos seus súditos e ao povo de Judá. Mas sua atitude não fora assim tão inofensiva e, pior ainda, desaprovada por Deus. Não podemos abrir as portas da nossa casa para as visitações babilônicas cada vez mais frequentes e sutis. Precisamos blindar nossa vida, nosso lar, nossos filhos, nossa família da visitação do inimigo, que vem somente para roubar, matar e destruir. Muitas vezes recusamos hospedar irmãos em nossa casa, por vários motivos, não recebendo anjos em casa como nos diz Hebreus 3:2 que muitos, sem saber, hospedaram anjos em suas casas, mas abrimos a porta da nossa casa para os inimigos entrarem. O que mais existe hoje no mundo são pessoas invejosas, orgulhosas, maldosas. E pior, existem pessoas assim até no meio cristão, infelizmente. Pessoas mentirosas, caluniadoras, que difamam o outro irmão e até seus líderes, falando mal uns dos outros. Já ouviu falar sobre o joio no meio do trigo? Pois é, por isso muito cuidado para quem você recebe na sua casa. Cuidado com o que você tem deixado entrar nos seus ouvidos. Cuidado em abrir sua vida para qualquer pessoa. Bom, aí muitos podem responder, não tenho feito isso. Será? Me fiz essa pergunta. Será que eu não tenho mesmo deixado o inimigo entrar na minha casa? Antigamente, para entrar na intimidade de alguém era preciso apresentar-se, enfrentar os olhos nos olhos e relacionar-se pessoalmente. Esse tempo já passou. Hoje, é possível invadir e ser invadido sem o constrangimento de encarar. Sendo assim, recebemos constantemente visitas ímpias em nossa casa através das mídias, rádio, televisão, internet, redes sociais, cujo único objetivo é nos levar para uma rebeldia ou desobediência a Deus. As novelas, que muitos cristãos não conseguem perder nenhum capítulo, propagam o espiritismo e incentivam o adultério, a prostituição, a promiscuidade e a insubordinação. Nossos filhos estão aprendendo a linguagem de Babilônia com horas e horas de visitação diária diante de uma tela de computador ou TV com aquilo que não agrada a Deus. Devemos ter cuidado com a comunicação virtual, onde a realidade e a fantasia se misturam com muita facilidade. Hoje tem cada vez estado mais difícil assistir um bom filme, um seriado, e até mesmo desenhos. Através da simples tela de uma TV, computador, celular, muitas coisas ruins podem entrar na nossa casa e na vida de nossos filhos. O inimigo quer se relacionar conosco. Ele sabe que se manter ausente de nossos laços não tem nenhuma chance de intervenção maligna em nossa vida, que nada poderá fazer para impedir nosso relacionamento com Deus. Ele não tem prazer em nos ver felizes, cantando e louvando a Deus. Ele quer nos ver chorando, porque seu prazer é matar, roubar e destruir. Não podemos, não devemos ter relacionamento de intimidade, de amizade, de cumplicidade, de sociedade com pessoas que Deus não aprova. Devemos sim proclamar o reino de Deus a essas pessoas, mas sempre estarmos atentos. Não podemos ter a forma deste mundo, como já diz a palavra que esse mundo jaz do maligno. Temos que ser luz nessa terra, e sermos luz para aqueles que ainda andam em trevas. Já tive atitudes como a de Ezequias de abrir as portas da minha casa para o inimigo entrar e colhi consequências amargas, e hoje tenho que estar sempre vigiando para não cometer esse erro. Temos que estar sempre atentos aos que batem na nossa porta,
quanto que colocamos nossos olhos para assistir. Algo que Deus também me trouxe que hoje é muito comum, a febre das redes sociais, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo, o que você comeu, onde você foi, as coisas que você comprou, as viagens que você já fez, onde você está, ou quem tem na sua casa. Sem percebermos, abrimos a nossa casa, a nossa vida para todo mundo ver. Não estou aqui querendo dizer que é errado postar isso ou aquilo, até mesmo porque eu também uso as redes sociais, mas temos que ter o equilíbrio, coisa que demorei muito tempo para entender. A experiência de Ezequias nos mostra que devemos estar sempre alertas, pois depois de uma grande vitória, podemos ser facilmente derrotados. A experiência de Ezequias nos mostra o tanto que Deus prova os corações, pois mesmo depois de aprovados, somos provados novamente por Deus. A experiência de Ezequias nos mostra que Deus nos coloca diante de todas as circunstâncias para ver nossa reação, para conhecer nossas atitudes. A experiência de Ezequias nos mostra que não podemos ficar em nenhum momento sem o Senhor e para isso precisamos buscá-lo a todo instante. Um minuto sem Deus é suficiente para afundarmos em um abismo profundo. O inimigo vai tentar nos seduzir com seus presentes. Ele vai te oferecer muitas coisas, cada uma mais prazerosa que a outra, coisas que vai te dar muita alegria e prazer, mas é tudo momentâneo, porque o preço que ele cobra pelo prazer é muito alto. É hora de fecharmos as portas e rejeitarmos os presentes sedutores do mundo. Jesus, lá no deserto, disse não há oferta do inimigo. Devemos seguir seu exemplo e ouvir seus conselhos. Quero deixar essa palavra que está em 1ª Epístola de João capítulo 2 e versos do 15 ao 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Vigiemos, que a porta de nossa casa se abra somente para aquele que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele, comigo. Apocalipse 3:20. A paz do Senhor Deus te abençoe.